Muito bem, boa noite a todos vocês que estão aqui. Eu queria muito estar com vocês nesse culto de hoje, mas por um compromisso que eu tinha aqui com uma igreja na cidade de Joinville, não foi possível. E nesse mês eu tenho pregado aqui aos domingos uma série de mensagens que diz respeito à família, com ênfase no papel do homem dentro de casa. E eu prometi para vocês que a gente iria encerrar esse seminário nos dias do pai, porque nós estamos aproveitando esse calendário do Dia dos Pais como motivação para tratar desses assuntos. Então, como eu tinha esse compromisso em Joinville, nós estamos usando desse recurso eletrônico hoje para que vocês também não fiquem de fora do assunto que foi tratado hoje de manhã aqui na igreja. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, não, já acompanhasse direto no telão aqui comigo, o texto de Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 6, que diz assim, ó: E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pode sentar. Os estudos do comportamento humano, a psiquiatria, a psicologia, chegam ao conhecimento de algo que não é mais novidade, mas que está cada vez mais sistematizado, sobre o papel do homem no crescimento dos filhos, sobre a responsabilidade, assim por dizer, masculina do homem no desempenho do seu papel de homem, de macho, dentro do relacionamento familiar. Nós estamos, com certeza, tendo grandes dificuldades, e eu acredito que até a próxima geração, essa geração já é uma geração de extrema dificuldade, e nós ainda vamos ter muitas dificuldades na geração futura. Essa é a minha compreensão. Se Deus me der vida para enxergar um pouco do que vai acontecer com a próxima geração, eu tenho certeza que eu vou testemunhar, eu vou ver grandes dificuldades no processo de amadurecimento de jovens da próxima época. Jovens que serão adultos no ano de 2025. Porque se os homens realmente têm um papel preponderante no crescimento dos filhos, no desempenho, por assim dizer, do lar, já pode-se presenciar grandes dificuldades, porque o que se observa hoje é uma ausência do papel masculino dentro de casa. Os homens, por alguma razão, por algum motivo, eles estão cada vez mais ausentes. E não é apenas uma ausência física, pela própria necessidade desse mundo urbanizado. O pai sai de casa às 7 da manhã e ele chega de volta às 11 da noite. Pouco vê os filhos. Mas não é só por essa razão. É também por uma razão tácita. Quer dizer, os homens estão cada vez mais ausentes do cumprimento do seu papel masculino no crescimento e no desenvolvimento da casa. Eu não entendo, eu não sou especialista na área, mas eu posso dizer que muitos dos problemas de violência urbana, problemas de drogas e até do próprio homossexualismo, problemas que vão repercutir mais à frente em casamentos, que vão ser estabelecidos a partir de modelos já doentes. Quer dizer, o filho teve um modelo de pai doente, esse filho que teve um modelo de pai doente, ele jamais vai conseguir desempenhar o papel de marido saudável quando ele se casar. Então há uma preocupação bíblica sobre o pai. Ora, a Bíblia, sendo o livro que instrui sobre a vida, não poderia ficar ausente de um tema tão importante, de um tema tão preponderante. E a Bíblia está cheia, está recheada de conselhos, de admoestações, de ensinos que dizem respeito principalmente aos homens no desempenho de pai, de marido, de homem dentro da sociedade. Não apenas como modelos que devem ser vistos, observados, imitados, mas há conselhos claros, há conselhos límpidos de como o marido deve se comportar dentro de casa.
E aqueles que têm o mínimo de vivência dentro de uma igreja evangélica já sabem, já conhecem decorados textos, como, por exemplo, Efésios 5, como quando Paulo diz como é que o homem, o marido, deve cuidar da sua mulher, como é que o marido deve se comportar, qual deve ser a intensidade do amor do marido. E temos textos ainda na Bíblia que tratam, e eu não quero especificamente trabalhar esses textos, porque eu sinto que se a gente for simplesmente ler esses textos e dizer o que a Bíblia está dizendo, nós vamos chover no molhado, nós vamos malhar em ferro frio, nós vamos repetir, nós vamos falar o óbvio, e eu acho que nós precisamos sair um pouco do óbvio, sair um pouco do exercício da divagação e partirmos para uma coisa bem prática, pé no chão, mas sempre a partir desses princípios bíblicos que são norteadores da nossa conduta. Então hoje pela manhã e agora à noite, nós não vamos falar dos princípios, mas nós vamos dar alguns conselhos, algumas pistas, alguns caminhos, algumas setas, no sentido de nós termos lares mais felizes. Obviamente que hoje eu vou me dirigir mais especificamente aos homens, mas as mulheres no andar da carruagem vão perceber que vai sobrar para vocês também. Tá? Porque ninguém consegue falar para homens sem que respingue nas mulheres. Como é impossível você falar para as mulheres sem que os conselhos que a gente dá para as mulheres respinguem também nos homens. Por quê? Porque nós somos viciados nelas e elas são viciadas em nós. Seria terrível um mundo sem mulheres, como seria muito mais terrível um mundo sem homens. Então essa tensão gostosa entre homens e mulheres é que faz a vida ficar interessante. Então vamos lá, alguns conselhos que eu queria hoje dar aos homens. Eu enumerei 10. Digamos que é o decálogo para o bom marido, para o bom pai. O decálogo, os 10 mandamentos, as 10 pistas, os 10 conselhos, os 10 princípios. Você pode chamar como você quiser. Primeiro lugar, eu quero que o meu relacionamento seja de palavras e de atos. Primeira coisa que todo homem deve desejar é que o seu relacionamento seja de palavras e de atos. Porque existem homens que fazem, mas não falam. Por exemplo, ele é cuidadoso com os filhos, mas ele não consegue conversar com os meninos. Ele não consegue sentar com o garoto, principalmente adolescente, e dizer: filho, vem cá, nós precisamos conversar acerca de um assunto. Eu tenho observado isso. Ele não consegue ter uma conversa franca, aberta. E tem outros que falam, mas eles não conseguem fazer. Eles não conseguem se articular. Então este equilíbrio eu sinto que é importantíssimo no relacionamento do homem dentro de casa. E veja que eu já estou iniciando com um grande problema, uma grande dificuldade que nós temos dentro de casa, que é o problema do diálogo, que é o problema da fala, que é o problema de nós nos comunicarmos e, principalmente, saber se comunicar. Porque a maioria dos homens tem dificuldade nessa área. Parece, eu não sei se é parte da cultura, se é fruto do relacionamento, do convívio masculino, mas nós homens temos muitas dificuldades de nos abrir, de conversar e de falar coisas do coração, de abrir a nossa alma para o nosso cônjuge, para a pessoa que está do nosso lado. Veja, nós temos muita facilidade para falar de política. Você vai conversar com um homem sobre política, ele sabe quem são os candidatos a vereadores, ele já sabe quem é que está se articulando para ser o novo prefeito de Curitiba, entendeu? Ele conhece os processos do impeachment da Dilma, ele sabe quais são as mancadas que o Temer está dando. Os homens eles se reúnem e eles não têm nenhuma dificuldade para falar dos problemas econômicos do país, eles adoram discutir sobre carro, eles sabem tudo sobre esporte. Agora, abrir o coração sobre as expectativas que ele está tendo na alma dele, você pergunta para o sujeito: como é que está a tua alma?
Aí o cara se quebra todo e ele não sabe falar, ele não sabe conversar. Como é que está a tua vida? E aí acabou o diálogo, acabou a conversa, porque ele tem uma dificuldade enorme de falar a respeito dele, dos dramas, dos traumas, das dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. Então, os homens precisam aprender a dialogar, principalmente com os seus filhos na idade da adolescência e da juventude. Porque como pastor, a maior queixa que eu recebo de filhos é a seguinte: pastor, meu pai conversava comigo, até quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Mas à medida que eu fui ficando homem, que eu fui ficando mulher, à medida que eu fui engrossando a minha voz, à medida que eu fui me tornando feminina, meu pai parou de conversar comigo. E aí abriu-se uma lacuna no nosso relacionamento, e o nosso relacionamento passou a ser apenas trivial. E aí, filhão, como é que tá? Tudo bem, coroa? E é só isso, não passa disso. Filhão, como é que foi na escola hoje? Tudo bem, pai. E aí, filho? E aí, pai? Então, um dos grandes problemas do homem é esse, com as mulheres também, as suas esposas. É muito difícil, e as mulheres se queixam disso, o homem conversar com a sua mulher. Parece que à medida que o tempo vai passando, no casamento, o diálogo vai se tornando cada vez mais curto, mais monossilábico. É cheio de certo, tá, E é só isso. E eu acho, homem, olha aqui para mim, eu acho que nós precisamos aprender a conversar. Precisamos aprender a ser humanos, precisamos aprender a abrir o coração. Eu acho que nós precisamos abrir o coração sem precisar colocar 6 cervejas na cabeça. Porque parece que o homem tem essa necessidade. Depois de meia garrafa de uma bebida qualquer, aí ele começa a conversar. Está errado isso. Será que a nossa natureza, a nossa índole, precisa de uma meia garrafa de cerveja para eu poder começar a me abrir com alguém? Então, o primeiro grande problema que eu dou o primeiro grande conselho que eu dou para os homens é: conserte esta área da sua vida, mude, porque isso não diz respeito só à sua casa. Você precisa mudar, você precisa começar a conversar, porque senão você vai infartar cedo. Você sabia que uma das grandes causas de infarto hoje é que os homens conversam pouco? Os homens colocam pouco das suas emoções para fora. As mulheres não. Mulher vai logo falando, mulher vai logo colocando para fora, mulher vai logo se emocionando, vai logo chorando, vai logo descarregando. E aí elas sobrevivem mais. E a gente, nós homens, vamos acumulando aquele negócio, e o ponto de estresse vai aumentando, e isso é terrível, isso é danoso para a nossa saúde emocional. A gente tem que aprender algumas coisas com as mulheres. Porque mulher, ela é muito franca nos seus sentimentos. Você já percebeu isso ou não? Mulher, quando está com ciúme, ela diz: estou com ciúme. Você está passeando no shopping com a mulher, de repente passa uma outra mulher bonita, você dá uma olhada, a mulher olha e fala: o que você está olhando? Aí você fala: está com ciúmes? Ela: estou sim. O homem já é diferente. O homem está indo com a mulher, aí passa um cara malhadão, bonito, barriga de tanquinho, ela dá uma olhada, o cara: o que você está olhando? Ela: ô, meu amor, com ciúmes? Eu com ciúmes? Onde é que você viu isso? O cara está ali se contorcendo por dentro, mas ele não admite. Por quê? Porque ele não gosta de escancarar, de mostrar os sentimentos dele. Então, o primeiro conselho é ser mais de palavras e de atos, sabe? Equilibrar essas duas coisas. Segundo lugar, todo homem precisa ser mais pródigo em elogios e econômicos na crítica. Porque, meu irmão, todo relacionamento tende-se a se desgastar. Relacionamento patrão e empregado se desgasta, relacionamento igreja e pastor se desgasta, relacionamento pastor e igreja se desgasta, relacionamento vizinho de cima e vizinho de baixo se desgasta, relacionamento pai e filho se desgasta, relacionamento marido e mulher se desgasta. E no desgaste dos nossos relacionamentos, um grande mal é que os problemas e as dificuldades, na medida em que nós vamos se relacionando, se tornam cada vez mais nítidos. Tem uma frase do Milor Fernandes que diz assim,
como são admiráveis as pessoas que eu pouco conheço. Como são admiráveis as pessoas que eu pouco conheço. Isso é uma verdade. Como as pessoas que nós conhecemos pouco são admiráveis. Agora, as pessoas que eu conheço muito, já não são tão admiráveis assim. Por quê? Porque à medida em que eu vou conhecendo estas pessoas, é óbvio, é natural, os defeitos dessa pessoa vão se tornando cada vez mais nítidos para mim. Então vejam, a pessoa vem assistir um culto aqui na ICC. E ela vê o pastor Luiz Carlos pregando aqui pela primeira vez, ela diz, cara, que pastor legal. Eu nunca vi um pastor igual esse. Além de bonito, é muito legal. Mas aí ela fala, eu vou ser membro dessa igreja aqui, vem para cá. À medida que ela vai caminhando aqui comigo, ela olha e diz, não é bem legal assim. É lógico, eu sou humano. Você vai começar a me observar e você vai ver os meus defeitos, você vai ver áreas da minha vida em que eu tenho algumas fraquezas. Você vai dizer, poxa, o pastor pisou na bola comigo, ele não deveria ter feito isso. E é a mesma coisa. Eu olho para você. Você está chegando aqui, eu olho e digo, cara, que cara espetacular. Eu queria ter ele como membro aqui na minha igreja. Olha que casal abençoado. E aí eu começo a conviver com você, um jantar aqui, um jantar ali, vou na tua casa, você vai na minha, frequentamos a igreja aqui, aí eu olho para a Fabiana e digo, como a gente se engana com as pessoas. Eu que pensei que o sujeito era assim. Isso por quê? Porque a gente vai se conhecendo. Agora, meu irmão, imagine marido e mulher, que é a primeira pessoa que você vê todos os dias quando acorda, e é a última pessoa que você vê quando vai dormir, e isso todos os dias. E tem alguns aqui que já há 25 anos, os defeitos, o cheiro, tudo daquela pessoa é muito mais nítido para você do que para os outros. Então a tendência de um relacionamento que passa por esse processo é se desgastar. Porque você começa a ver com muito mais nitidez os problemas. E é algo próprio da natureza humana a gente se concentrar nos problemas. Eu vejo isso aqui na igreja. Quando uma pessoa erra, por exemplo, a pessoa pode ter feito um monte de coisa boa, mas se você errar uma vez, a pessoa só vai te julgar por aquela vez. Eu estou vendo o Ari lá no fundo, o Ari uma vez me disse assim, pastor, ser pastor é duro, né? Porque você pode todos os dias fazer um arroz bonitinho, um arroz fresquinho e oferecer para o povo. Se um dia o arroz queimar e oferecer para o povo esse arroz queimado, sai todo mundo falando. Eles esquecem tudo o que foi feito ao longo dos anos, o arrozinho quentinho que foi servido, bonitinho, e eles só vão lhe julgar pelo arroz queimado. E é assim mesmo. Ser pastor é duro, porque você está aqui, ó, você pode conviver 10 anos com aquela pessoa ajudando. Se um dia você deixar de ajudar, a pessoa esquece os 10 anos e te julga só por aquele momento. Você pode ajudar a pessoa a tua vida. Se um dia você errar com aquela pessoa, ela não vai dizer assim, poxa, mas o pastor já me ajudou tantas e tantas vezes, ele também tem o direito de errar. Não, ela te julga por aquele erro, ela vai embora, ela sai falando mal, porque o ser humano é assim. Então, irmãos, há uma necessidade de um esforço da nossa parte para nós começarmos a enxergar coisas boas nas pessoas. Então, eu quero ser econômico nas minhas críticas. Porque para ver defeito com uma pessoa que você convive, não requer virtude alguma. Para criticar, não precisa ser inteligente, basta você andar junto. É necessário haver virtudes para a gente ver coisas boas na vida do outro. Aí nós precisamos de virtude. Você olhar para mim e dizer assim, eu vou achar alguma coisa errada na vida desse cara aí. Você não vai achar um. Você vai achar um monte de coisa errada na minha vida. Mesmo porque eu não estou aqui querendo esconder nada de ninguém. E eu olhar para você e dizer assim, eu vou pegar a Marileide ali, vou achar um monte de defeito nela. É muito fácil achar. Agora, irmãos,
A Fabiana, muitas vezes, ela diz assim para mim, ó, você precisa mudar a tua cara. E agora, o pastor veio aqui e falou uma frase aqui, e eu fiquei enroscado com a frase do pastor, porque agora dizem que eu também tenho uma cara de cavalo. E a Fabiana disse, olha, agora você ouviu aí Deus falando com você, você tem que mudar a sua cara de cavalo. Eu digo, eu não vou mudar a minha cara de jeito nenhum. Entendeu? Porque eu não estou aqui querendo esconder nada de ninguém, eu não estou aqui querendo camuflar. E assim, ó, eu não vou caber dentro da medida que os outros criam para mim. Não mesmo. Se vocês estão querendo um pastor religioso aqui, ó, meu irmão e tal, você está no lugar errado. Eu, todas as vezes que eu entrar aqui, eu vou ser quem eu sou. Quando eu fui para a África, me disseram, mas pastor, o senhor não vai usar um terno e uma gravata aqui para pregar? Eu falei, cara, quando vocês vão lá, vocês pregam com aquela roupa colorida? Deixa eu pregar de camiseta aqui. E fui de camiseta, entendeu? E aí estava a Clédia ali do meu lado, eu falei, mas pastor, bota uma camisa pelo menos e tal. Eu falei, deixa eu ir de camiseta. Entendeu? Os homens vão lá, chegam com aquelas roupas coloridas, turbantes, uns negócios, e para eles é cultura, e por que a camiseta para mim não é cultura? Entendeu? E fui de camiseta e de tênis mesmo. Então, irmãos, para ver defeito e criticar a igreja, não precisa ser muito inteligente. Basta você estar aqui. A virtude está em a gente ver o que é bom no outro. Olhar para o outro, apesar dos defeitos, a gente enxergar o que ele tem de bonito. É por isso que todas as vezes que eu falo desse tema, que eu me lembro daquele ladrão da cruz, que para mim é um dos grandes heróis da Bíblia. Sabe por quê? Aquele ladrão, ele passou por tudo que Jesus passou. Ele também levou as 39 chibatadas, ele foi humilhado, ele foi vilipendiado, e ele está morrendo ali ao lado de Jesus, e quando o outro zomba e diz, se tu és realmente quem tu dizes ser, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. E ele olha e diz, cara, você não sabe o que você está falando, nós estamos aqui pagando por aquilo que nós cometemos, mas esse daqui nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, olha que coisa linda. A Bíblia diz que quando Jesus estava morrendo, nas palavras do profeta Isaías, nenhuma beleza se via nele. Ele estava morrendo, ele estava sendo crucificado, ele já tinha sido humilhado, e aquele ladrão presenciou tudo isso. Mas mesmo assim ele conseguiu enxergar, num sujeito esfacelado pela vida, um rei. Ele conseguiu ver em Jesus um rei. E para a pessoa enxergar isso, ela tem que ter virtude. Ela conseguiu ver beleza em Cristo. Você olhar para a sua mulher e ver na sua mulher uma encrenca, uma dificuldade, não existe virtude nisso. Virtude é você olhar para a sua mulher e ver nela uma princesa. Enxergar nela uma rainha. Ver na sua mulher um amor. Aí sim existe virtude. Tem homem que não consegue falar uma palavra doce. Ele não consegue ser bom. Ele só consegue ver coisas ruins. Ele só consegue enxergar coisas ruins no filho, na esposa, em todo mundo. Então, amigo, olha aqui para mim. Em nome de Jesus. Seja alguém. Assuma esse compromisso com você. De ser alguém. Que tem o compromisso de olhar para a pessoa que bem ou mal está ao seu lado e focar o que ela tem de bom, focar as virtudes dela. Eu já fiz esse teste com várias pessoas, com vários casais, quando eu estou aconselhando. Porque sempre que eu estou aconselhando um casal que está querendo se separar, eu digo para eles o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pedaço de papel aqui, uma folha em branco, e eu quero que você escreva 10 coisas ruins na vida dela, e 10 coisas boas, e vice-versa. Porque o casal, quando a gente vai aconselhar, eles chegam só assim, ó, pastor, porque ela, porque ela, porque ela, porque ela, porque ela, porque ele fala, para, pega aí, folha de papel em branco. Escreva aí 10 coisas ruins dele e 10 coisas boas. E você vai escrever 10 coisas ruins dela e 10 coisas boas. E eu fico só observando. Comece pelas ruins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora as coisas boas, vamos lá. Boa. Ele é um bom pai. Boa.
E a pessoa fica se contorcendo. E eu digo, mas não é possível, não é possível que você não consiga encontrar 10 coisas boas no seu marido ou na sua esposa. Eu digo, cara, se eu for num presídio aqui de segurança máxima, numa penitenciária, e eu for conversar com um cara lá, 40 anos de cadeia, sentenciado a 40 anos de cadeia porque matou, eu vou encontrar 10 coisas boas nele. Por que você não pode encontrar na sua mulher? Então, a segunda coisa é essa. Seja pródigo, seja farto, seja abundante em elogios e mais econômicos em críticas. Não se canse no seu casamento, no seu relacionamento, de dizer muito obrigado. Não se canse de dizer para a sua mulher, olha, eu me sinto honrado por ser casado com uma mulher igual a você. Terceiro lugar. Adote a seguinte regra como estilo de vida. Trate-me amanhã como eu tratei a minha mulher hoje. Simples. Trate-me amanhã como eu tratei a minha mulher hoje. Em outras palavras, nunca seja em relação à sua mulher mais ríspido do que você gostaria que as pessoas fossem com você. Porque eu acho interessante isso nos nossos mecanismos humanos. O homem, ele costuma dizer assim, ó, eu não levo desaforo para casa. Vocês já ouviram isso? Comigo, escreveu, não leu, pau comeu. Porque eu mato a cobra e mostro a cobra. Aí ele chega em casa e quer que a mulher dele fique com os desaforos dentro de casa. Quer dizer, eu não admito que me tratem mal, mas eu trato mal a minha esposa dentro de casa. Irmãos, uma regra básica de convívio humano. Então, uma das coisas bonitas num casamento deve ser isso aqui, ó. Como é que eu gostaria que ela me tratasse, ou que alguém me tratasse? Assim eu vou tratar. A Fabiana, uma vez numa ministração aqui, ela contou uma história que eu nunca mais esqueci. A história daquele genro. O cara não suportava a sogra. Ele odiava a sogra. Ele queria ver a sogra morta. E um dia ele falou o seguinte, eu não aguento mais essa velha que vem aqui em casa, se mete no meu casamento. Todo domingo aqui, eu quero ficar sozinho com a minha mulher. Quem é que aparece para almoçar em casa? Minha sogra. E só vai embora no final do dia. E aí ele procurou um cara aí que mexia com algumas ervas. E ele falou, cara, você não tem uma erva venenosa aí? Por que você quer? Cara, eu quero botar no chá da minha sogra, eu quero acabar com ela. Aí o cara entendeu e falou assim, não, eu tenho uma aqui, só que tem um porém. Como é que é o teu relacionamento com a sogra? É horrível. Então leva isso aqui, ó. Só que você vai fazer o seguinte, todos os dias, quando a tua sogra for tomar um chá, ou for almoçar, ou for comer, você coloca um pouquinho. Só que para de tratar mal ela. Por quê? A hora que ela morrer, vão fazer um exame e vão descobrir que ela morreu envenenada. Quem vai ser o primeiro suspeito? Você que tratava mal a sogra. Então começa a tratar bem ela para ninguém desconfiar de você. O cara pegou a poção, a erva e foi. Aí a sogra chegava em casa, ele disse, vamos tomar um chá? Minha sogra, deixa que eu preparo um chá para a senhora. Ia lá e preparava o chá e vinha com o pozinho ali. Entendeu? Ô, minha sogra querida, é para a senhora. E a sogra estranhando aquele negócio. Vamos almoçar. Minha sogra, deixa que eu lhe sirvo, minha sogra. Está aqui para a senhora. E, entendeu? Outro dia a sogra chegava, ele tinha que tratar bem. Minha sogra, eu comprei esse presente aqui para a senhora. É, meu filho, então vamos tomar um café. Deixa que eu sirvo o cafezinho. E aí a sogra foi mudando com ele, a sogra chegava com um presente para ele, e a sogra começou a tratar bem ele, a sogra foi recíproca, e um dia o cara caiu na real e voltou desesperado lá naquele cara e falou, você tem um antídoto, porque eu preciso frear o efeito desse veneno. Mas por quê? Porque eu descobri que eu amo a minha sogra. Minha sogra é uma pessoa maravilhosa, está me tratando como nunca. E o cara olhou e falou, cara, não tinha veneno nenhum, aquilo lá é um matinho qualquer, é um chazinho qualquer, eu só queria lhe dar uma lição. A partir do momento em que você mudou o seu comportamento com a sua sogra, ela mudou o comportamento dela com você. Talvez ela estivesse apenas reagindo a uma atitude sua. A partir do momento em que você começou a plantar respeito, carinho, fidelidade, serviço na vida dela, você começou a colher isso na sua vida. Então, meu irmão, você tem um problema com alguém? Será que esse cara não está apenas reagindo à tua atitude?
Você tem um problema com a sua mulher? Será que a tua mulher não está tendo dentro de casa hoje um comportamento de reação em relação a uma atitude sua? Mude a tua atitude e você vai mudar as pessoas que estão do seu lado. O grande problema dos casamentos é que nós somos reativos. Nós nunca somos proativos. A grande queixa que eu vejo nos maridos e nas esposas é assim, ó, pastor, eu sou assim porque ela é assado. Quer dizer, eu só estou reagindo. Ele é um grosso, então para um grosso e meio. Então ele diz, eu me casei com uma mulher que é uma jararaca, então para uma cobra e meia. Então o relacionamento é sempre de reação. Então antes de você, no seu relacionamento com a sua mulher, fazer qualquer coisa, pense o seguinte: se ela fizesse isso comigo, como é que eu me sentiria? Como é que eu me sentiria? Eu uma vez perdi um casal de membros aqui na igreja, sabe por quê? Porque eu não aguentei mais ver aquele cara ser humilhado pela esposa. Cara, se saía para jantar com eles, o marido ia contar uma história. Pastor, aquele dia estava a mulher, não é bem assim não, pastor, ele está mentindo. Não foi nem nesse dia, nem nessa hora, nem com fulano. Aí outro dia a mesma coisa. E eu vi aquele em público. Um dia eu não aguentei, chamei os dois e falei para ela, você não pode fazer isso com seu marido. Você está envergonhando o seu marido. Se o seu marido não está se lembrando do fato ou qualquer coisa, chega em casa, meu amor. Não foi daquele jeito que você contou. Lembra, não foi com aquela pessoa. Foi assim, assim, assado, mas você não pode fazer isso na frente dos outros. Foi embora da igreja. Falei, vai com Deus, me deixa com Deus. Falei, como é que você se sentiria se o seu marido fizesse isso com você? Irmãos, às vezes nós estamos na companhia de outras pessoas, eu observo isso. Mulher faz o homem passar vergonha em público. Ou tem homens que fazem as mulheres passar vergonha em público. Ele não pensa assim, puxa vida, eu acabei de fazer a minha mulher passar uma vergonha. E se ela tivesse feito isso comigo? Como é que ficaria? Então, é uma regra básica. Amar os outros como a si mesmo. Não foi isso que Jesus disse? Aí está o segundo mandamento, amar o próximo como você ama a si mesmo. Quer dizer, não faça com outro o que você não gostaria que fizessem com você. Esse é o segundo mandamento que Jesus nos dá no Novo Testamento. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, um grande segredo, que antes de eu condenar o meu cônjuge, marido, antes de você condenar sua mulher, olhe para você mesmo. Ou antes de você querer tirar o argueiro do olho dela, cuidado com a trave que está no seu, porque muitas vezes a gente tem uma trave mesmo. Quarto lugar, quarto conselho, você não ama, homem, aprenda isso, você não ama até que esteja disposto a fazer o que deve fazer, quer goste, quer não goste. Essa aqui é a mais dura. Aprenda que você não ama até que você esteja disposto a fazer o que você tem que fazer, quer goste, quer não goste. Em outras palavras, amar não é fazer o que eu gosto, amar é fazer o que eu tenho que fazer. O amor não pode ser apenas um sentimento que eu faço aquilo que eu gostaria de fazer, que eu tenho vontade de fazer, porque quem ama não faz só aquilo que tem vontade de fazer. Quem ama faz o que tem que fazer pelo bem do outro. Uma das dificuldades do casamento é que os homens sempre dizem isso. Eu não estou afim, eu perdi o gosto, eu já não quero mais. Não é o que eu quero, é o que eu devo fazer. Quinto, nenhum casamento acontece sem um investimento pesado nele. Meu irmão, casamento não é férias. Casamento não é lua de mel. 80% do tempo de casado se compõe de adaptação, resignação, mudança, confusão, dor, crise, erros, dor, mais erros, investimento, perdão, mais erros, mais perdão, tensão, perdão, paciência, amadurecimento e um pouco de alegria. 80% do casamento é isso. 80%, pastor? E os outros 20%? Você vai estar dormindo. É verdade.
É ilusão você pensar o seguinte: eu vou me casar com fulano, eu vou me casar com a Beltrana, e a gente vai construir um castelo e nós vamos viver como dois pombinhos. Todos os dias eu vou chegar em casa, e antigamente tinha uma propaganda do leite Molico. Os mais novos não se lembram, mas eu vou chegar em casa, ela vai estar lá igual aquela propaganda do leite Molico. Ela abre a janela, cortinas esvoaçantes, e o cara chega e abraça ela com aquele cuecão de seda bonito. Que beleza se a vida fosse assim, irmãos. Nem com a Lady Diana foi assim. Por isso, é preciso você dizer assim, se eu quiser ter um casamento saudável, eu vou investir pesado nesse casamento. Porque se você disser assim, vamos deixar rolar para ver como é que fica, eu sei como é que fica. Teu casamento vai acabar. Pesquisas da odontologia, da ADA, Associação dos Dentistas Americanos, chegou à conclusão há muito tempo que você não precisa mais passar fio dental nos dentes. Passe fio dental somente nos dentes que você não quer perder. Em outras palavras, se você não fizer um investimento pesado na sua boca, não tiver um cuidado, os dentes vão embora. Eles vão cariar e vão embora. Se você não investir pesado na educação dos seus filhos, eles vão embora, você vai perder seus filhos. Se você não investir pesado no seu casamento, pode ter a certeza de uma coisa: é ladeira abaixo, ele vai se acabar. Porque tudo na vida necessita de investimento, de cuidado, de tratamento. Caso contrário, não dá certo. Para isso, é necessário muitas vezes você dizer: não, hoje eu não vou sair com os amigos. Hoje eu não vou jogar futebol. Hoje eu vou ficar em casa com a minha esposa e com as minhas filhas. É necessário dizer: eu vou perdoar, eu vou investir. É preciso que você, homem, se programe para isso. Caso contrário, as lutas da vida, o corre-corre, o tempo, o trânsito, o dinheiro, vai desgastar o seu relacionamento e você vai dizer: puxa vida, passou já 5 anos, eu não investi no meu casamento e é por isso que eu estou do jeito que eu estou. Porque de repente a vida foi correndo, as coisas foram acontecendo e eu não percebi que deveria ter investido pesado no meu casamento. Se você não tem investido pesado no seu casamento, pode ter a certeza, você está condenando o seu casamento à falência. É preciso investir tempo, paciência, perdão, diálogo. É preciso aprender a ter certos e determinados comportamentos dentro do casamento, para que o casamento dê certo. 6º conselho. Homem, cuidado com a sua fantasia. Mas não é só a fantasia erótica. Não é só a fantasia da pornografia. Cuidado com a sua fantasia sob o ponto de vista de como é que eu gostaria que fosse a minha vida, como é que eu gostaria que fosse o meu casamento, como é que eu gostaria que fosse a minha mulher. Porque muitas pessoas não se casaram com a pessoa, mas se casaram com a fantasia. Idealizaram uma pessoa e se casaram com ela. Uma ideia de como deveria ser a mulher ou como deveria ser a esposa. É por isso que teve uma onda, teve uma moda nas igrejas evangélicas, que eram os cursos que se davam para rapazes e moças nas igrejas, e mandavam os jovens fazer uma listinha, e diziam assim, peça como é que você quer que seja o teu marido. Você já imaginou isso? Dá uma folha de papel em branco, você tem que dizer isso para Deus. Você tem que dizer: Deus, olha, eu quero que seja assim, assim. E as irmãzinhas caprichavam na lista. Entendeu? A lista vinha recheada. O namorado, o pretendente, para caber dentro daquela listinha, tinha que ter a grana do Ronaldinho, o corpo do Brad Pitt, o jeito do Tom Cruise, a beleza do pastor Luiz Carlos. Entendeu? Era um negócio assim de alta exigência. Quando Deus via aquela lista, ele dizia: meu Deus! Entendeu? E as mulheres tinham que ser uma deusa encarnada. Quer dizer, o cara fazia uma lista lá
Entendeu? Eu dizia, Senhor, eu quero isso aqui, essa mulher que eu quero para mim. Mas como aquela fulana não existe, o que o cara fazia? E não é só o crente não, viu? Não é só o evangélico não. Porque não é só o evangélico que fantasia. A mídia fantasia. A Playboy fantasia. E as pessoas vão fazendo fantasias de como é a pessoa que ele vai se casar. Às vezes, é um símbolo sexual. Mas às vezes não é um símbolo sexual. É a fantasia da mãe. Casa-se com a fantasia da mãe que ele teve. A mãe perfeita, que levava comida para o marmanjão de 20 anos na cama, e depois o marmanjão quer que a esposa faça isso. E aí a mulher tem que caber dentro daqueles moldes da mamãe. E aí gera um problema dentro do relacionamento, porque coitada da mulher. Mulher não é aquilo. Sabe? O cara idealiza, ele olha lá uma atriz hollywoodiana e ele idealiza, projeta aquilo na mulher. E aí quer que a mulher tenha aquele cabelo, que a mulher tenha aquele corpo, que a mulher seja daquele jeito. Mas, meu irmão, por mais que a mulher compre o shampoo, vela, seda, o cabelo dela não dá para ser igual da artista da TV. Entendeu? A pessoa não vai conseguir chegar naquele padrão, porque o padrão é muito alto, é muita grana gastada com estética. Resultado, tudo que a mulher faz não está bom. Por quê? Porque ela não chegou naquele padrão que eu idealizei na minha mente. Ela sempre está aquém. Então, essa área aqui, até chegar no topo, é a área da insatisfação. E aqui não tem elogios. Por que eu vou elogiar? Mulher nunca chega lá. Entendeu? De 1 a 10, ela nunca chega a 7. E sabe por quê? Porque ele se casou com a fantasia. Ele não se casou com uma pessoa. Porque assim, irmãos, a gente já começa a idealizar no namoro. E o problema é que a gente idealiza no namoro, e do jeito que está a nossa sociedade, do jeito que a sociedade está organizada, o namoro hoje ele gira em torno de uma única coisa: sexo. As pessoas hoje, quando namoram, não namoram para se conhecer. Conhecer a alma, conhecer os valores, conhecer o coração, conhecer a interioridade. Não dá tempo. Porque hoje começa a se namorar na adolescência. O homem está uma descarga de hormônio e ele não consegue administrar. Ele não consegue administrar porque a descarga hormonal dele é tremenda. E ela, a maior sensualidade. Aí quando chega um perto do outro, é só faísca para todo lado. E tem pai hoje que é frouxo, porque ele não coloca limites para os filhos. Tem filho que faz o que quer, sai de casa com 15, 16 anos, a hora que quer, volta a hora que quer. O pai não sabe estabelecer limites. Ó, pai, eu estou indo aí para uma balada teen. Você já viu isso ou não? Se a Maria Eduarda vier falar para mim, estou indo para uma balada teen, eu digo, não tem teen, não tem vivo, não tem claro. Um dia eu fui atender um casalzinho aqui na igreja, porque é assim. Quando os casalzinhos falam, pastor, eu preciso falar com o senhor. E vem com aquela carinha de gatinho do Shrek, eu já sei que tem alguma coisa. Aí entra no meu escritório. E aí? Aconteceu, pastor. Aí eu fecho a cara de cavalo daí. Aconteceu o quê? Tô grávida. Aí eu digo, me conte como é que foi, quero os detalhes. Saber tudo. Aí você vai ver, onde é que aconteceu? Foram para a praia. Os pais não estavam. Entraram no carro, foram namorar lá na areia da praia deserta. Eu falei, e o que vocês queriam com isso? Eu falei, lá dentro do carro, na areia deserta, é lugar de crente namorar? O que você acha que vai acontecer? Entendeu? O pai sai de casa, o cara está sozinho, liga para a namorada, vem para cá, peguei um filme para a gente assistir. Você acha que depois do filme vocês vão dobrar o joelho e vão orar? É por isso que a Bíblia diz assim, ó, vigiai. Tem que vigiar, meu irmão. Tem que saber que a carne é fraca, por isso o espírito tem que estar pronto. E aí veja, os dois estão lá namorando, é só faísca, entendeu? Namoro hoje é um querendo engolir o outro, não sei se vocês já perceberam. Não vê conversa, não vê diálogo, não vê conversa construtiva.
Aí eles se casam e vão os dois morar debaixo do mesmo teto. Não tiveram tempo de se conhecer. E o cara idealizou, essa mulher deve ser maravilhosa. Porque durante o namoro, irmãos, o jogo de sedução é deslumbrante. Aquele período da paixão, aquele período é maravilhoso. O cara desce do carro, ele abre a porta para você, entendeu? Se tiver uma pocinha d'água, ele tira a blusa e joga para você passar. Você é a criatura mais linda, ele só tem olhos para você. Mas assim, ó, a paixão passa. A paixão vai embora. E aí, quando termina a paixão, é que você vai ver quem é que está do seu lado. Aí os caras vão morar debaixo do mesmo teto, não tiveram tempo de se conhecer, aí o cara olha e fala, mas que besteira que eu fiz, essa mulher não é nada daquilo que eu pensei, que mulher chata, se eu soubesse que ela era desse jeito, eu não teria casado. E ela olha e fala, mas que cara é esse que eu fui trazer para dentro da minha casa, que besteira que eu fiz. Às vezes a realidade chega 4, 5, 6 anos depois, mas às vezes chega na lua de mel, e aí a pessoa chega à conclusão que ela não se casou com uma pessoa, mas ela se casou com uma fantasia, e aí vem as comparações, você não é como a fulana, você não é como a minha mãe, você não é como o Beltrano. E se a pessoa não verbaliza isso, ela interioriza, porque dentro dele sempre estará a comparação com a outra pessoa. Então, amém, tome cuidado com a sua fantasia, cuidado com você hoje que já é casado e diz assim, pastor, e eu estou casado hoje, como é que fica? É aquela regrinha. Talvez a sua mulher não lhe diga, homem, mas também ela pode estar decepcionadíssima com você. Talvez ela não diga para você, mas talvez ela também esteja decepcionada com você. Em outras palavras, às vezes os homens assumem uma posição no casamento de que é ele que sempre tem a razão e a mulher nunca tem a razão, porque a mulher nunca vai chegar no nível dele. Mas ela também pode estar lá do outro lado com expectativas frustradas. Resultado: eu acho que nós precisamos olhar um pouco para a graça e misericórdia de Deus em nossas vidas e chegar à conclusão e à compreensão que nós somos mesmos pessoas pecadoras, defeituosas, que não é a minha mulher que é defeituosa, não é a pessoa com quem eu casei que é defeituosa, eu sou defeituoso, eu preciso da graça, da misericórdia de Deus, eu preciso ajustar algumas coisas. Nós somos humanos, nós não somos fantasias, ninguém é, nós somos humanos e a nossa humanidade é cheia de ambiguidades. Nós somos polos de tensão internos e a gente tem que aprender a conviver com isso. A mulher com quem você se casou tem pele, tem carne, tem osso. Você precisa olhar para ela não com os olhos da fantasia de um adolescente, mas você tem que olhar com os olhos da maturidade de um homem que sabe o que quer e para onde vai. Sétimo, dê espaço para o outro crescer. Alguns homens tratam as suas mulheres como se fossem crianças. Tem uma história num livro desses que tratam de relacionamento. Era o diálogo entre um homem e uma mulher. O marido dizia assim para a mulher, muito bem, agora que eu estou casado, eu vou me arriscar a lhe mostrar alguns dos seus pequenos defeitos. E aí a mulher olhou para ele e falou, olha, não se incomode, fique à vontade, mostre esses meus pequenos defeitos, porque foram esses pequenos defeitos que me impediram de conhecer um homem melhor do que você. Com essa história do homem e da mulher, o cara chegou num posto de gasolina para abastecer o carro, parou, e aí enche o tanque. O cara é um executivo bem sucedido, cheio da grana, a mulher ficou no carro. E ele foi lá dentro passar o cartão para pagar. Quando ele olhou, a mulher no maior bate-papo com o frentista. E o cara invocado, que o homem se invoca. Aí o cara voltou para o carro, entrou, tratou mal o frentista já. Entrou e falou, o que você estava de papo com esse cara aí? Meu amor, era um ex-namorado meu tempo de escola. O cara falou, ex-namorado? Pois veja, hein? Se você tivesse casado com ele, você teria se casado com um frentista. Ela falou, não, meu amor, se eu tivesse me casado com ele, ele seria o executivo e você o frentista. Quer dizer, tem homem que trata a sua mulher como se ela fosse uma criança. A opinião dela, os posicionamentos, sabe qual é o resultado disso? As mulheres vão procurar alguém que as ouça, que as respeite, que as admire. É um grande engano nós acreditarmos que a questão da infidelidade é unilateral. Não são só os homens que traem, não é verdade.
Muitas mulheres são seduzidas não porque são ruins, são seduzidas não porque são pecadoras, não porque são promíscuas, são seduzidas porque alguém as valorizou, alguém disse, poxa, que coisa legal, que coisa interessante, me conta mais um pouquinho sobre isso. Entendeu? Ela sempre bota uma roupa bonita, o marido nunca fala nada, arruma o cabelo, o marido nunca fala nada. Aí assim, ó, ela bota uma roupa bonita, chega no trabalho, o colega de trabalho, poxa, essa roupa ficou bonita para você. Deixa eu ver, tem alguma coisa diferente. Cortou o cabelo hoje, né? Ô, cortei. Aí ela fala alguma coisa, o cara, pô, vem cá, me conta isso aí, que interessante, quero ouvir mais. Me fala o que é isso aí. E em casa é só pontapé, em casa é só você não vale nada, em casa a comida ainda não está pronta, em casa é só pancada. A próxima vez que ela for botar uma roupa, sabe para quem que ela vai se vestir? Ela vai se vestir para o amigo lá do trabalho. Não vai mais se vestir para o marido. Quando ela for arrumar o cabelo, ela vai arrumar o cabelo pensando no cara lá do trabalho que sempre a elogia. Porque em casa ela é tratada como um lixo, como piloto de fogão, trata a mulher como um nada. Você já viu as brincadeiras que se fazem com mulher ou não? Mulher é burra, mulher não sabe dirigir, mulher não sabe nada. E essas posições vão sendo assumidas e de alguma maneira vão sendo incorporadas. É como apelido. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem gente que aceita apelido só para se sentir inserido no grupo. Mas ele detesta aquilo. Eu me lembro quando a gente era moleque no colégio, era um tal de dar apelido para todo mundo. O sujeito tinha orelha grande, era o Dumbo. E lá tinha um menino, que ele tinha os dentes da frente grandes, e apelidaram ele de Colinos. E todo mundo, Colinos, Colinos, Colinos. E ele ali, aí chegou um dia que ele chorou, ele não aguentou, ele se sentiu incomodado com aquilo. Falou, para gente, vocês são chatos. Agora imagine mulher. Mulher que aprende desde criança, escuta, mulher não sabe dirigir. Aprende desde criança, mulher é burra. Aprende desde criança que mulher não tem capacidade para lidar com nada. Todo mundo dizendo isso. Chega um ponto que a pessoa diz, para, eu não aguento mais isso. Imagine uma sociedade que despreza os negros. Negro é burro, negro quando não faz besteira na entrada, faz na saída. Negro é assim, negro é assado. Chega uma hora que o sujeito não aguenta mais. Não aguenta mais. Agora, irmão, imagine isso dentro de casa. Todas as vezes que a mulher vai falar, cala a boca, você não sabe das coisas. A mulher pode até não falar, mas dentro dela ela vai murchando. Tem homem que quando discute com a mulher, ele não quer perder a discussão de jeito nenhum. Ele começa a discutir com a mulher, ele começa a discutir. Enquanto a mulher não chora, ele não para. E ele vai discutindo, ele começa a atacar a mulher, de repente a mulher chora, ele... ganhei. Você não sabe o que você perdeu. Já contei para vocês a história daquele casal que a mulher, o seguinte, a mulher gostava de pegar no calo do homem, ela não gostava de perder a discussão. E o marido tinha um apelido. E ele detestava esse apelido. E todas as vezes que eles estavam discutindo, que ela estava perdendo a discussão, ela chamava o marido pelo apelido. Seu pioento. E quando falava isso, o homem ficava... Um dia eles foram para um piquenique. E eles estavam na beira de um rio, fazendo um piquenique, e começou a discussão. Ah, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. E a mulher perdendo. A mulher já olhou e falou, você é um pioento. E o marido sabia que ela não sabia nadar. Quando ele falou, você é um pioento, o cara perdeu as estribeiras, agarrou ela e jogou dentro do rio. Então, diga agora aí que eu sou um pioento. E ela, morrendo afogada, levantou a mão. Mas não dá o braço a torcer, não perde a discussão. Você sabe como é que um homem sai de uma briga com uma mulher? Ele sai assim, ó. Mas não perde a pose. É assim. Então, meu irmão, homem, dê espaço para sua mulher crescer, para ela florescer, para ela ser quem ela deseja ser, para ela ser até melhor do que você, ganhar mais dinheiro do que você. Tem homem que tem a dificuldade se a mulher ganhar mais dinheiro do que ele. Meu irmão, eu já atendi homem dizendo assim, pastor, eu estou em crise porque minha mulher trabalha e ganha mais do que eu. Entendeu? E eu preciso ganhar mais do que a mulher. Eu falei, larga a mão de ser bobo, rapaz. Eu falei, se a minha mulher ganhar mais do que eu vou cheio de alegria no banco, sacar o dinheiro, aleluia, glória a Deus. Entendeu? Bota para quebrar, minha filha, continua firme lá. Você acha que eu vou ficar bravo porque a minha mulher ganha mais do que eu? Tem gente que está em crise, entendeu?
Obviamente que também você não vai dizer para a mulher, tá bom, meu amor, já que você ganha mais, vai trabalhar, eu fico cuidando das crianças em casa. Aí também não, deixa que eu lavo a louça, lavo a roupa, aí é papel invertido. Vai lá trabalhar, mas se a mulher ganha mais, glória a Deus, aleluia. Que Deus levante mulheres assim aqui. Agora tem homem que diz assim, eu não vou admitir, o macho da casa sou eu que tenho que ganhar mais dinheiro. Aí um dia você fica desempregado, e aí? E aí? Quando eu comecei a minha vida com a Fabiana, a maioria de vocês já conhece a minha história, que eu trabalhava em Florianópolis, gerenciava uma grande empresa, e aí Deus veio e disse para mim, larga tudo e volta para Curitiba, que eu te escolhi para pregar o evangelho. Eu larguei e vim para cá, sob a orientação de Deus, não consegui emprego. Sabe quem que bancava a casa? Fabiana. Fabiana que bancou a casa, há algum tempo. E nós passamos um momento difícil, porque eu me lembro que a gente casou, a gente morava numa casa, não tinha nada, a gente só tinha o nosso quarto. Aí você ia na sala, não tinha móvel, na cozinha tinha um fogão só, as outras peças da casa não tinha absolutamente nada. Eu tinha uma caixinha de isopor, que eu mantinha gelo dentro, e eu deixava ali dentro um iogurte, um todinho, alguma coisa, para a gente tomar café no outro dia, nós não tínhamos nada. E a mulher, ela do meu lado, ralando comigo. E aí um dia uma pessoa chegou aqui, eu fiquei muito bravo aqui na igreja, mas muito bravo. Chegou aqui para a Fabiana e disse assim, você deve ter uns 50 pares de sapato em casa, né? Aí eu disse para a Fabiana o seguinte, você se preocupa com isso? Falei, se não tem, eu vou fazer ter. Se não tem, vai ter 50 pares de sapato agora. Sabe por quê, meu irmão? Eu vou dar o melhor para minha esposa. Porque quando eu estava com a minha caixinha de isopor lá, quem estava do meu lado era ela, ralando. Entendeu? Quando eu estava enfrentando a maior dificuldade da minha vida, quem trabalhava para manter a casa é ela. Então, para minha esposa, eu vou dar tudo e do melhor. O que eu puder dar para ela, eu vou dar. Porque assim, as pessoas reclamam das pingas que você toma, mas ninguém vê os tombos que você leva. Então, meu irmão, deixa a tua esposa florescer. Entendeu? Deixa a tua esposa crescer. Deixa a tua esposa se desenvolver. Eu quero que a minha mulher seja o máximo que Deus tem para ela em todas as áreas da vida, inclusive na financeira. 8º, vamos lá. Queira mudar, homem, saiba que você não é um maridão perfeito. Pare de se justificar, pare de ficar dizendo o porquê de todas as suas ações. As pessoas, quando erram, a tendência mais comum é a gente projetar o nosso erro no outro. É a gente disfarçar o nosso erro com o erro alheio. E o cristianismo é um chamado para o arrependimento. O texto que eu li para vocês diz, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos vossos pais. Queira mudar, queira ser diferente, pare de se justificar, porque esta é a grande mensagem do evangelho para todas as pessoas. Quando nós pararmos de nos justificar diante de Deus, quando nós pararmos de achar álibis, quando nós pararmos de achar arrazoamentos para aquilo que nós fazemos, e nós nos quebrantarmos e dizermos, Deus, eu já não tenho mais cartas na manga, eu já não tenho mais truques para jogar na mesa, eu não tenho mais como me justificar, Deus, eu me sinto falho, eu me sinto pecador diante de Ti. Quando você disser isso, a Bíblia diz, você vai alcançar misericórdia. É nessa hora que você reconhece que você alcança misericórdia. Então o segredo de um casamento é isso, em relação à sua mulher e seus filhos. Pare de se justificar, pare de dizer que é por isso ou por aquilo. É o gene, é o DNA, é a minha índole, é o temperamento. Não é isso não. É porque você é pecador, você é falho, você precisa se arrepender, você precisa corrigir os seus atos. E o evangelho é um chamamento para você se arrepender, para você pedir socorro, para você poder dizer assim, Deus me ajude, eu preciso ajustar algumas áreas da minha vida. 9, nunca pense que você vai conseguir mudar a sua mulher por pressão. É óbvio que isso não funciona no nível do consciente, é no nível do inconsciente. O homem, muitas vezes, inconscientemente, ele pensa assim, eu vou tornar a vida dela intolerável, e eu tenho certeza que ela vai mudar. Eu vou botar pressão, e nós vamos ver se essa mulher muda ou não muda. Não, ninguém muda por pressão. Ninguém muda sob pressão. Você não muda o outro pela força. As pessoas mudam por reflexão. As pessoas mudam por convencimento. As pessoas mudam por amor. É por isso que Romanos 2,4, a Bíblia diz assim, ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, a paciência, a longanimidade, não sabendo tu, ó homem, que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento.
é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Deus não quer que ninguém se converta na base da pressão, do medo. Deus não quer esse tipo de conversão. Eu vou aterrorizar a vida do fulano até ele se converter. Deus não quer isso. Esse não é o sistema de Deus. O sistema de Deus é o sistema de quem ama. Então, se está de alguma maneira insatisfeito com o comportamento da sua mulher, não pense assim, eu vou azucrinar a vida da minha mulher até ela se render aos meus pés, porque isso não vai acontecer. Ao contrário, toda ação provoca uma reação igual no sentido contrário. Força gera força, violência gera violência, ódio gera ódio. Eu vou falar, eu vou gritar, não adianta. Deixa eu dizer um segredo a respeito das mulheres para vocês. Preste atenção, homens. As mulheres são mais facilmente conduzidas por uma linha de seda do que por uma corrente. Eu vou repetir. As mulheres são mais facilmente conduzidas por uma linha de seda do que por uma corrente. E em último lugar, lembre-se que há uma lei e dessa lei ninguém foge. Tudo que se planta, se colhe. Não pense que plantando desprezo você vai colher carinho. Não pense que plantando intolerância você colherá compreensão. Nunca pense isso, porque você não vai colher. Porque para colher carinho, plante carinho. Para colher compreensão, plante compreensão. Essa lei é inexorável. Ninguém foge dela, absolutamente ninguém. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Com certeza. Ninguém pense que plantando deslealdade vai colher lealdade. Ninguém pense que plantando traição você vai colher fidelidade. O que você planta, você colhe. Por isso, homem, olha aqui para mim. Você como pai hoje, como marido, o que você tem plantado? Talvez você diga nada, é por isso que você não colhe nada. O que você planta, você colhe. Porque ninguém pode tirar aquilo que não colocou. E não pode querer colher diferente do que você plantou. Isso é uma lei tão óbvia, é tão claro, é tão nítido, que só quem é completamente obtuso não vai ver. E isso se aplica em todas as dimensões da nossa vida. Se aplica ao dinheiro, se aplica à amizade, se aplica aos relacionamentos aqui na igreja. E o conselho que eu quero dar para os homens hoje é: homens, vamos ser plantadores da verdade. Vamos ser plantadores da lealdade, do amor, do carinho. Semeie isso na vida dos seus filhos, porque você vai colher isso um dia. Semeie isso no coração da sua mulher para você colher isso. Semeie isso no coração da sua filha. Semeie isso no coração das pessoas que você ama, das pessoas que você tem ao seu lado, porque são essas pessoas que você precisa dedicar a maior parte do seu tempo e da sua energia. A maior parte da nossa energia tem que ser dedicada naquilo que precisa ser dedicado. Você não deve gastar as suas energias naquilo que você não tem, naquilo que não deve ser dedicado. Um dos grandes problemas da nossa sociedade é a ausência do homem, do macho, do elemento masculino. E o Evangelho nos alerta a isso, porque Malaquias 4:6 diz que o grande desejo de Deus é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que reine na terra a vida, para que reine na terra a verdade. Que Deus possa nos abençoar hoje, mas especialmente abençoar todos os homens para cumprirem a sua missão. Vamos nos colocar em pé.